Que Deus abençoe a todos. Nós estamos hoje nessa série Aprendendo com os Tolos, né? O pastor Márcio que lançou essa programação, esses pequenos vídeos, que estará passando, ou sempre está passando na sexta-feira à noite, para ajudar os nossos irmãos. E a Bíblia Sagrada nos fala, em Provérbios, capítulo de número 26, que o tolo, citando um provérbio, é como um bêbado tentando tirar o espinho da mão, né? Isso quer dizer que ele não tem foco, ele não tem equilíbrio, ele não tem coordenação motora, né? Por isso que Salomão fez essa citação em Provérbios 26, 10. E nesta série de hoje eu quero compartilhar com vocês sobre não um personagem, mas vários personagens bíblicos que nos ensina algo nesse tema importante, aprendendo com os tolos. Hoje eu vou falar sobre José e seus irmãos, porque todos que já leram as Escrituras conhecem muito bem a história de José, quando ele ainda jovem, teve alguns sonhos do futuro, quando ele sonhou que o sol, a lua e as 11 estrelas se prostravam diante dele. E ele contou isso para os seus pais, para os seus irmãos, e a partir daquele momento já começou uma inveja. E a prova é que no decorrer do tempo, os seus irmãos armaram uma cilada, em um dia em que eles estavam no campo apacentando o rebanho, e a palavra diz que Jacó pediu que José fosse encontrar os seus irmãos para ver como eles estavam, o que eles estavam fazendo, e ele saiu procurando e não encontrou. E a Bíblia diz que nesta caminhada ele encontrou um homem e pediu informação sobre os seus irmãos, e aquele homem disse: olha, eu ouvi um deles dizendo que ia para Dotã. E ele foi para Dotã e encontrou os seus irmãos, e quando os irmãos ouviram de longe, já disseram: lá vem o sonhador, vamos matar ele e veremos o que vai acontecer com os seus sonhos, né? E a palavra diz que eles tentaram matar, Rubens interferiu, mas acabaram pegando José e lançando ele em um poço. E depois Rubens, que tentava salvar, passou depois para tentar tirar de lá, só que não encontrou mais. E num período de distanciamento entre eles, passou os mercadores do Egito, os ismaelitas, que negociavam, inclusive até escravo eles vendiam, e venderam José para o Egito. E como que os irmãos de José se tornaram ali como os tolos da história? Porque eles ignoraram uma revelação de Deus para José, que era o livramento deles, dos seus pais, de toda a família no futuro. Porque Deus já sabia o que ia acontecer no futuro, a fome que ocorreu em toda a terra, e Deus já estava preparando um homem para sustentar com vida a família de Jacó e todos os povos da época. E a palavra de Deus nos diz que José foi vendido pelos irmãos, e ele foi declarado como morto pelos próprios irmãos de José, quando matou aquele animal, sujou a roupa, a túnica de José no sangue do animal, e levou para o pai com uma mentira, dizendo: olha, o seu filho deve ter morrido, nós encontramos a sua túnica de várias cores, suja de sangue. E Jacó entendeu que ali um animal feroz do campo havia devorado o seu filho, chorou muito por isso, mas chegou o tempo, anos se passaram, a palavra diz que José foi para a cadeia, porque ele, quando foi para o Egito, chegou na casa de Potifar, ele se tornou um servo com excelência, mas houve ali um episódio que ele acabou sofrendo uma tentação da própria mulher do seu senhor, ela mentiu acerca dele, ele foi para a cadeia, na cadeia Deus era com ele, e houve lá na cadeia a interpretação do sonho do padeiro e do copeiro, tudo se cumpriu conforme José falou. Depois ele foi solto da cadeia, se apresentou diante do rei Faraó para também interpretar um sonho. E ele deu a interpretação correta do sonho e, resumindo, José se tornou o governador do Egito. Quando chega em Gênesis 42,
Aí chegou o tempo da fome, porque o sonho do rei Faraó com as 7 vacas magras e as gordas e as espigas cheias e seca, também que foi o mesmo sonho, chegou o tempo de cumprir esse episódio, que houve a fome, e José, como governador do Egito, já tinha providenciado os meios de sobrevivência, juntando muito mantimento do Egito. Todo o país, toda a nação em volta tinha fome, todas as nações, só no Egito tinha comida. E Jacó pediu que seus irmãos fossem até o Egito para trazer comida, para matar a fome dos seus familiares, e os irmãos foram, não sabendo que aquele irmão, que eles na sua tolice, havia ignorado a revelação de Deus sobre ele, e vendido ele como escravo e mentindo para o seu pai, dizendo que ele era morto, tinha sido devorado por uma fera, era o governador do Egito. E eles, a palavra de Deus nos diz, e quando eles chegaram no Egito, no capítulo 42, verso 6, diz que como o governador do Egito era José, quem vendia cereais, as pessoas que vinham de outras terras, quando os irmãos de José chegaram a ele, se ajoelharam na frente deles, ou na frente dele, e encostaram o rosto no chão. Logo que José viu os seus irmãos, ele os reconheceu, mas fez de conta que não os conhecia. E lhe perguntou, com voz dura, vocês de onde vêm? Da terra de Canaã. Responderam, queremos comprar mantimentos. Então veja que agora eles tiveram que se humilhar diante de José, ajoelharam, cumprir o sonho de José, porque na revelação que ele teve ainda na sua adolescência, 11 estrelas, que eram seus irmãos, que eram 11 irmãos, com ele 12, e o sol e a lua, que eram seu pai e sua mãe, se curvavam diante dele. Agora entenda que eles não entenderam isto. Então, meus irmãos, quando nós não entendemos alguma coisa, nós não devemos ignorar. Não devemos agir como tolo. Precisamos esperar o tempo de Deus para que haja clareza naquilo que no presente, no momento, a gente não entende. E os irmãos de José agiram com uma tolice, desprezando o seu próprio irmão, odiando, fez o seu pai sofrer, porque Jacó chorou muito com esse episódio. E tem outros episódios que ocorreu nesse período que o tempo não permite a gente falar. E eles tiveram que se curvar diante de José. E graças a esse José que eles desprezaram, foi que eles não morreram de fome, nem a família deles. Por quê? Deus já havia preparado esse José para ser o governador e ser o salvador, vamos assim dizer, da situação naqueles dias. Mas os irmãos, na sua tolice, ignoraram o plano de Deus. Mas eles tiveram que passar por humilhações, prostraram diante de José, o sonho, a revelação de José se cumpriu, e os seus irmãos tiveram que se render a ele. Por quê? Foram tolos por não reconhecer que ali havia um plano de Deus para o futuro. Então fica aí esta palavra, aprendendo com os tolos. Os irmãos de José procederam de uma forma muito ignorante, tentaram até tirar a vida do próprio irmão, e não sabendo eles que ele estava fazendo uma coisa ruim, e no futuro eles tiveram que se tornar como servos de José. Então não despreze as coisas que você não entende. Não seja tolo, seja prudente e aguarde o momento de Deus para que haja compreensão naquilo que a gente não compreende no momento, ok? Deus abençoe vocês, um abraço e fica aí mais essa série, mais esse vídeo Aprendendo com os Tolos. Deus abençoe todos vocês.